Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal do Ler Lemonade. Meu nome é Dan Santos e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer esse efeitinho que vocês estão vendo aí na tela. Apesar de não ter nada muito complexo ou muito bizarro nesse efeito, eu já usei ele de diversas formas em diferentes trabalhos e eu acho que vai ser bem legal passar esse efeito aí para vocês. Aproveita para se inscrever, se não for inscrito no canal, já vai deixando o like e sem mais delongas, bora pro after. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como eu fiz essa animação aqui e eu vou dividir em duas partes. Vou mostrar primeiro como eu fiz o efeito, que você pode aplicar basicamente a qualquer primitivo ou qualquer animação. Esse efeito aqui parecendo que ele está meio líquido. E eu vou mostrar depois então a animação de texto, que não tem nada demais, mas é bem interessante aqui passar por ela para ver como que a gente pode realizar esse efeito, né? Então, primeira coisa aqui, eu vou criar uma nova composição, vou chamar ela de Stick V2, só para a gente ficar organizado aqui, beleza? E aí eu vou criar aqui com a minha ferramenta de retângulo, eu vou criar um retângulo e vou criar também um círculo. Vou segurar, vou na Ellipse Tool aqui e vou criar um círculo. Antes de criar, vou clicar aqui fora, né, para ele criar um segundo shape para mim. E aí o que eu vou fazer então é essa bolinha saindo desse quadrado aqui, mas tendo aquele efeito meio que de líquido aqui, enquanto eles se juntarem. Para fazer o efeito é bem simplesinho, eu vou colocar aqui um Adjustment Layer, então Layer, New, Adjustment Layer. E aí eu vou trazer então um efeito com o FX Console aqui, eu vou trazer o efeito de Fastbox Blur. E o que vai fazer é dar um blur aqui na minha composição, vai dar um blur em tudo, né, que eu tenho. E aí depois o que eu quero fazer então é tirar esse blur, e aí ele vai ficar com aquele efeito. Para isso eu vou usar o Levels, vou trazer um outro efeito aqui chamado Levels. E aí aqui no Channel a única coisa que eu tenho que fazer é mudar de RGB para Alpha. E aí assim eu consigo trazer então de volta a minha forma sem o blur, mas considerando o blur. O que ele está fazendo então, basicamente, é considerando o meu blur aqui. Quanto mais blur eu colocar, mais desse efeito eu vou ter. Então eu consigo controlar a quantidade do efeito aqui pelo Fastbox Blur. E aí com o meu Levels eu consigo tirar o borrado aqui. Então agora, se eu animar, a gente vai ter esse efeito aqui rolando. Então o efeito é bem simplesinho, mas a gente pode expandir isso e usar ali na nossa animação de texto, né? Vou deletar tudo aqui. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é trazer então a minha ferramenta de texto e vou digitar a mesma coisa que eu digitei antes, que é Stick. Vou aumentar aqui o tamanho dela, vou mudar a minha cor. E aí agora o que eu quero fazer então é clicar com o botão direito, vou clicar em Create e aí Create Shapes from Text. Isso vai me dar uma nova layer aqui, inclusive a minha original está até com o olhinho desmarcado aqui. Posso deletar ela aqui porque a gente não vai mais usar. E aí uma coisa que é bom lembrar desse método de animação aqui é que ele é destrutivo, ou seja, eu criei os outlines e eu não consigo mais alterar a minha palavra. Então, vamos supor que eu fiz isso aqui para um cliente, ele precisa mudar essa palavra, eu vou ter que reanimar. Isso daqui eu não consigo só vir aqui e substituir essa palavra nesse método que a gente vai usar aqui. E aí o que eu vou fazer então é animar cada pontinho dessa daqui. E para ficar mais fácil para mim, eu vou digitar aqui na minha barra de pesquisa a palavra path. E ele vai abrir para mim aqui cada path de cada letra. Eu vou marcar um keyframe em cada um aqui. É legal deixar ele aberto assim, justamente porque a gente vai precisar aqui, para animar de uma forma mais eficiente, ocultar eles aqui. Então eu já vou começar ocultando todo mundo e deixando só o meu S à vista aqui. Então, como eu tenho o meu keyframe marcado, que é o meu keyframe final, vou arrastar ele aqui para frente. E aí agora eu quero esticar essas letras aqui. Vou selecionar só a parte de cima do meu S. Se eu precisar, eu posso apertar Shift e selecionar ou desselecionar algum dos pontos. E aí agora eu consigo fazer essa animação aqui. Veja que quando eu arrasto, ele já criou o nosso keyframe. E aí eu vou continuar então, ou selecionar as outras. E aí eu só preciso desabilitar aqui a visão da minha letra S, habilitar a visão da próxima letra que eu quero animar. Vou selecionar e vou fazer todo esse processo aqui com cada letra. E aí depois que você tiver todas as suas letras animadas, vai ficar algo parecido com isso daqui. E aí o que dá para fazer aqui é uma escadinha com esses keyframes. Vou selecionar todos os meus keyframes que eu quero andar, vou apertar Alt, setinha para frente, e eu consigo andar um frame com os meus keyframes aqui. Então vou fazer a mesma coisa com os de baixo. Selecionar Alt, duas setinhas, selecionar Alt, duas setinhas para frente. E aí agora eu tenho algo parecido com isso daqui. E aí a gente pode vir aqui no editor, editar essa curva para ela ficar mais suave. Então vai fazer algo assim.
Vou selecionar todo mundo, com o Alt eu vou aumentar um pouquinho esse tempo, para ele demorar um pouquinho mais para fazer isso daqui, legal. Vou refinar aqui a animação, vou colocar um pouquinho para frente. Beleza, agora que a gente já tem a nossa palavra funcionando aqui, ou a nossa animação que a gente quer aplicar, e aí o que a gente vai fazer é aplicar o nosso efeito numa camada de ajuste aqui. Então vou lá em Layer, New, Adjustment Layer, e aí eu consigo aplicar então agora o nosso Fast Box Blur. Vou colocar aqui 15, e depois o nosso Levels, que aqui no Channel eu tenho que mudar para Alpha, e eu consigo então dar esse Crush justamente, e aí eu consigo então dar esse Crush no Blur. Agora que a gente já tem esse efeito aqui funcionando, o que a gente vai precisar fazer é animar esse blur. Ele vai começar um pouquinho maior, justamente para a gente ter essa mescla aqui, e aí ele vai, a hora que chegar aqui, ele vai diminuindo. Então, o que a gente precisa fazer é animar o Blur Radius aqui. Eu clico aqui para ativar uma animação, vou apertar o U para ele me mostrar o que está acontecendo. Vou andar um pouquinho para frente e vou zerar então o nosso blur. Então a gente tem algo mais ou menos assim, que ele vai, enquanto está chegando, vai terminando e vai montando aqui o nosso texto. Uma dica que eu tenho para esse efeito ficar ainda melhor é que quando ele começa aqui, ele vai estar desse jeito, que é a nossa fonte distorcida, mas a gente consegue preencher ele aqui. Então se a gente colocar qualquer coisa aqui embaixo, por exemplo, um outro retângulo da mesma cor, vou fazer um retângulo aqui, vou colocar da mesma cor do nosso texto, e eu coloco ele embaixo da nossa camada de ajuste. Para ficar tudo certinho, eu vou renomear aqui como Liquid FX, e esse aqui eu vou colocar como Fill Color. Vou mudar a cor dele aqui só para a gente ter uma organização dentro da nossa animação. E agora a gente tem esse quadrado aqui. Mas o que eu quero é justamente poder criar esses outros elementos aqui ao lado do nosso texto, para ele interagir com o nosso texto, né? E uma coisa legal que dá para fazer também é criar alguns buracos. Se a gente vier aqui no nosso Blending Mode, lá embaixo a gente tem esse Stencil Alpha, Stencil Luma, Silhouette Alpha e Silhouette Luma, que a gente pode usar então para cortar o nosso shape. Usar esse Fill Color aqui como um Silhouette Alpha, por exemplo. A gente vai ter então essa barra preta aqui, cortando o nosso texto, podendo criar então outros elementos aqui pra gente. Se a gente quiser separar ele ou começar de uma outra forma, a gente consegue fazer isso daqui. Lembrando que então a gente tem que animar essa forma aqui para ela sumir quando o nosso texto sumir. Então vou colocar aqui uma animação em escala quando eu começar, e aí quando estiver aqui eu vou zerar ela só num eixo. Então o que a gente tem é justamente essa gosma aqui se formando, fazendo esse efeito aqui. E aí dá para brincar bastante com esse efeito aqui. Lembrando que tudo que a gente colocar embaixo da nossa camada de ajuste vai acabar juntando com o nosso texto. Então o que a gente pode fazer também é animar, por exemplo, umas bolinhas aqui. Então fazendo essa animação simples aqui da nossa bolinha, a única coisa que eu fiz foi animar então o nosso position e depois também a escala para ela começar ali em 0, ela cresce e vai desaparecendo ali. E aí lembrando então que a gente só precisa colocar todos os nossos shapes abaixo do nosso liquid aqui. E aí agora a gente vai ter esse efeito aqui, enquanto estiver rolando o nosso blur, ele vai juntar tanto a nossa bolinha, o quadrado e o texto, ele vai fazer esse efeito aqui de junção. Depois que você estiver já satisfeito com a animação que você fez, tiver terminado de adicionar esses elementos, basta a gente pré-compor tudo. Então vou selecionar todo mundo, apertar Command Shift C, ele vai abrir o meu Pre-Compose aqui, Letter. E aí, baseado na nossa referência principal aqui, o que eu vou fazer para a gente atingir aquele efeito é duplicar a nossa pré-composição, vai ser a mesma composição aqui. E aí, a primeira coisa é aplicar um Fill. Eu vou usar aqui uma cor um pouquinho mais clara do que a cor da nossa letra, vou adicionar um outro Fast Box Blur também, agora para a gente criar aquele shadezinho que tem aqui. E aí o que eu vou fazer com o painel do Track Mate, referenciar que eu quero que essa layer fique cortada, né? Fique só dentro da nossa layer de baixo. Isso porque eu quero que a sombra corte aqui certinho, mas eu ainda quero ver a cor da nossa letra original, então eu vou voltar aqui a visão da nossa layer, então ela não vai agir somente como máscara. Para ficar com aquele grãozinho aqui, nada mais é do que mudar aqui do Normal para o Dancing Dissolve. A diferença entre o Dancing Dissolve e o Dissolve é bem clara, é que no Dissolve ele vai ficar estático e no Dancing Dissolve, enquanto a gente estiver mexendo aqui, ele já vai estar animado aqui pra gente, esse grãozinho na tela. Então basicamente foi isso aqui que eu fiz pra gente atingir aquele efeito, então ele fica assim, esse efeito de grão aqui. E aí para fazer o fundo eu vou usar um gradiente, estou usando o Colors aqui, mas nada mais é do que um shape, adicionando o efeito de
Gradient Ramp. Então, se você quiser fazer igual eu fiz aqui, basta criar um shape qualquer do tamanho da tela e adicionar o efeito aqui de Gradient Ramp. E aí a gente já tem, então, o nosso background para o nosso texto. E aí um bônus para quem ficou até o final do tutorial é uma dica de como fazer isso daqui de forma bem rápida. É um plugin do Danny aqui chamado Shade Thrower. E aí o que ele faz é basicamente adicionar ou 3D Shading, ou Noise Shading, ou Flat Shading aqui na sua composição. E tem um monte de parâmetro para você mexer e ajustar isso. Então, para fazer isso, vou duplicar a nossa camada principal, vou colocar por cima de tudo, a gente vai ter a nossa cor aqui de novo, e eu vou trazer esse plugin que eu já instalei, chamado Shade Thrower. Ele está aqui no cantinho, beleza? E agora a gente tem esses controladores aqui. Esse controlador é o de Noise, esse aqui é o de Flat e esse aqui é o 3D. Para aquela animação eu usei o Flat, então eu vou colocar aqui de novo. E olha só que legal, com um clique a gente já tem esse efeito aqui. E aí aqui a gente pode até ver tudo que ele usou para fazer esse efeito. Se você quiser tentar replicar e quiser tentar estudar como é feito esse shade aqui, ele usou 15 efeitos e aí dentro deles são efeitos normais aqui de composite ou de blur para poder fazer esse efeito. Os controles dele estão aqui no nosso primeiro efeito aplicado e aqui ele fala para não modificar abaixo disso, né, nesses números aqui não precisa modificar nada, porque está tudo linkado nesses controladores que ele criou aqui. E aí aqui a gente consegue mexer em tudo, tanto no tamanho quanto na direção ou até mesmo a cor do nosso stroke. E aí agora a gente já tem esse efeito rolando aqui. E para a gente voltar a nossa textura aqui de baixo, né? Vou mudar o nosso Blending Mode aqui para Overlay. E aí agora eu tenho então tanto o meu brilhozinho aqui, feito por esse plugin aqui chamado Shade Thrower, quanto o nosso shade aqui que a gente fez na mão, que é bem facinho também, só usando o TrackMate e o Dancing Dissolve. Então basicamente a gente tem esses dois jeitos aí de fazer um shade. E é sempre bom lembrar que apesar desse texto aqui não ser editável, a gente pode colocar qualquer coisa aqui dentro para continuar tendo aquela mesma animação. Então vou trazer de novo a minha ferramenta de texto aqui para a gente fazer a frase de baixo. Vou colocar aqui o With Us. E aí aqui eu vou abrir nossa opção dentro de Text. Vou clicar aqui em Animate e vou colocar aqui no Tracking. E aí no Tracking eu vou ter a opção de animar essas letras aqui. Se a gente passar ela para baixo do nosso efeito, ela vai respeitar. E agora a gente tem o mesmo efeito que a gente tinha na nossa animação, que não é editável agora no nosso texto, que é editável. Vou só animar aqui o Tracking Amount mesmo, mas se você tiver interesse em animações de texto, deixa um comentário aí falando que rola esse interesse e que eu tento trazer para vocês alguma coisa nesse sentido. Então aqui eu só quero animar o Tracking mesmo, vou colocar ele começando com menos 15, e quando ele estiver aqui, eu quero então que ele esteja mais 15. Então ele vai fazer isso, e aí ele junta aqui. E aí lembrando, dá para fazer do mesmo jeito aqui, mantendo, colocando outros elementos, né, outros círculos mais quadrados, que vão complementar a nossa animação. Eu vou entrar aqui no Tracking Amount, só para a gente amaciar esses keyframes. Legal. Uma coisa que dá pra gente fazer também é animar a posição. Vou marcar aqui o meu keyframe com Alt P. Quero que ele termine nessa posição. E aqui eu quero que ele esteja mais aqui, para fazer parte mesmo da nossa palavra principal. E aí agora a gente já tem então a nossa animação. Se eu voltar aqui, todos os nossos efeitos vão estar aplicados no nosso texto também. Então basicamente é isso, espero que tenha dado para aproveitar algum insight aí nesse tutorial. Caso tenha alguma dúvida, só me chamar, deixa um comentário aí pra gente dizendo se você gostou e o que você quer ver nos próximos tutoriais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, valeu!